Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui novamente para as nossas aulas de língua portuguesa. Já vou começar fazendo algumas perguntas. Vocês conhecem Mula Sem Cabeça? Saci Pererê? Vitória Régia? Já ouviram falar de Ubuntu? Não? Hoje vocês vão ouvir. Lendas é o tema da nossa aula de hoje. Além das lendas, vamos estudar um pouco das histórias em quadrinhos. É isso mesmo. Esse gênero textual que encanta jovens, crianças e adultos. Espero que vocês aproveitem, anotem todas as informações que acharem importantes, porque pode ajudar, inclusive, a resolver as atividades que vocês vão receber na próxima semana. As atividades do Google Formulário. Então, é muito importante que vocês prestem bastante atenção à nossa aula. Tema: lendas indígenas e africanas e histórias em quadrinhos. Sexto ano, hoje nós vamos estudar esses dois gêneros textuais, lendas e histórias em quadrinhos, tá? Vamos começar a falar um pouco sobre as lendas, tá? Lendas indígenas. As lendas indígenas explicam a origem de várias coisas através de histórias envoltas em mistério e fantasia. Além disso, elas têm um importante papel na educação dos índios, contadas em várias regiões do Brasil, onde assumem características diferentes. As lendas surgidas entre os índios brasileiros se popularizaram e fazem parte do nosso folclore. Por isso que, provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar de alguma dessas lendas. Eu vou dar o exemplo aqui de apenas duas. A primeira delas é a lenda do Boto. Olha essa imagem, um homem, né, e também um boto. Que relação existe entre esse animal, né, marinho e esse personagem aí? Sabemos que as lendas, elas são de caráter fantástico, né? E elas são produto da imaginação humana, que mistura um pouco de realidade e fantasia. Vamos à lenda. Diz a lenda que o boto cor-de-rosa é um galanteador que se transforma em um rapaz jovem e muito bonito para se encontrar com as moças da comunidade. Isso acontece principalmente por ocasião das festas juninas. É conhecido pelo seu chapéu branco, que usa para tentar esconder o nariz pontiagudo, que se mantém após a transformação. Olha a imagem aí do chapéu branco, olha como ele está vestido. Após seduzir as moças, ele as leva para o rio, onde as engravida. Quando regressa à comunidade, a moça que foi levada ao rio, ela aparece grávida e ela não sabe quem é o pai de seu filho, motivo pelo qual, né, as crianças que nascem, né, dessas mães, elas não sabem a origem, elas não sabem dizer de quem que elas são filhas. Aí elas acabam dizendo que são filhas do boto. Pois é, não percebam que as lendas, elas são assim, elas são histórias fantasiosas, viu, pessoal? Uma outra lenda, também bastante conhecida do grande público, é a lenda da Vitória Régia. Vamos conhecer? Diz a lenda que a Vitória Régia é uma planta que surge como uma homenagem de Jaci para uma índia que morreu afogada após se apaixonar por ele. Jaci, quem era? Jaci era a lua para os índios, né? E a lua, na história indígena, namorava as índias mais bonitas da região, as quais eram levadas para o céu e transformadas em estrelas. Eles diziam assim, que ele se apaixonava, né, por essas índias e as levava consigo, e a lua as levava consigo. Talvez uma forma de representar a morte de maneira mais poética. Bom, como que ficou conhecida a Vitória Régia? Nayá esperava ansiosamente pelo encontro com Jaci. Um dia, apreciando o luar, ela estava sentada à beira do rio. De repente, ela viu o reflexo da lua na água. O que ela pensou? Pensou que era Jaci,
que teria vindo buscá-la. Debruçou-se para beijá-lo e caiu no rio. Acabou morrendo afogada. Jaci ficou comovido com o acontecimento e, em vez de transformá-la em uma estrela, como fazia com todas as demais índias, a transformou numa estrela d'água. E assim ficou conhecida como a planta aquática que recebe o nome de Vitória Régia. Então, se vocês virem uma planta aquática como esta daqui, né, que está aqui, ó, redondinha sobre a água, flutuando, lembre-se da lenda da Vitória Régia. Agora nós vamos falar um pouco das lendas africanas. Existem diversas lendas na África, já que esse é um continente com uma diversidade cultural riquíssima, né? O seu folclore, suas tradições e manifestações culturais é bastante diverso. Então, isso faz com que várias lendas se proliferem. Vamos à primeira lenda, a lenda do sapo e a cobra. O que será que está por trás desta lenda africana? As lendas africanas costumam passar muitos ensinamentos, sabe, pessoal? Essa lenda conta sobre a amizade entre um sapo e uma cobra. Certo dia, um sapo estava caminhando e avistou um animal fino, comprido e brilhante. O sapo perguntou: Oi, o que você faz estirada pela estrada? A cobra respondeu: Estou tomando um solzinho. Sou uma cobra. E você? Eu sou um sapo. Você gostaria de brincar? A cobra aceitou e eles brincaram a tarde toda. A cobra ensinou o sapo a rastejar e subir nas árvores, e o sapo ensinou a cobra a pular. Eles se divertiram muito e, ao final do dia, cada um foi para a sua casa, prometendo se encontrar no dia seguinte. Quando o sapo encontrou sua mãe, contou o que tinha acontecido, que conheceu uma cobrinha e ficaram amigos. Sua mãe não gostou e falou: Você devia saber que a família da cobra não é legal. Eles são venenosos, eles são venenosos. Não quero mais que brinque com as cobras e nem rasteje por aí. A cobra, quando chegou em casa, mostrou à sua mãe que sabia pular e disse que foi o sapo que ensinou. Sua mãe também não gostou e disse: Nós, cobras, não temos amizades com sapos. Eles servem apenas como comida. Não quero que brinque com o sapo e pare de pular. Quando se encontraram, a cobra pensou em devorar o sapo, mas depois se lembrou daquela tarde de brincadeiras e correu para o mato. A partir de então, eles não brincaram mais, mas sempre ficam estirados no sol, pensando no dia em que foram amigos. Olha que lenda interessante, gente. Olha como passa uma mensagem para as crianças, né, de que nós devemos ser amigos de todos, independente de qualquer coisa, e que foram os adultos que acabaram estragando aquela amizade, mas não estragaram a amizade porque eram ruins, estragaram porque estavam preocupados com o instinto da cobra e o instinto do sapo. Mas era tão linda a amizade deles, não é verdade? Uma outra lenda é chamada de lenda Ubuntu. Gente, eu gosto muito dessa lenda. Eu acho essa lenda uma verdadeira lição para a vida da gente. Vamos ver o que fala essa lenda. Conta-se que um antropólogo, ao visitar uma tribo africana, quis saber quais eram os valores humanos básicos daquele povo. Para isso, ele propôs uma brincadeira às crianças. Ele, então, colocou uma cesta cheia de frutas embaixo de uma árvore e disse para as crianças que a primeira que chegasse até a árvore poderia ficar com a cesta. Quando o sinal foi dado, algo inusitado ocorreu. As crianças correram em direção à árvore, todas de mãos dadas. Assim, todas chegaram juntas ao prêmio e puderam desfrutar igualmente. O homem ficou bastante intrigado e perguntou: Por que
vocês correram juntos se apenas um poderia ganhar todas as frutas? Ao que uma das crianças prontamente respondeu: Ubuntu. Como um de nós poderia ficar feliz enquanto os outros estivessem tristes? O antropólogo ficou então emocionado com a resposta. Olha que lindo. O sentido que eles dão à questão da cooperação, né, de divisão. Ubuntu é isso. Eu não estarei feliz se o outro não estiver. De que vale a minha felicidade se o outro não tem? Então, olha que mensagem bonita nós podemos levar. As lendas são histórias bem contadas que revelam, assim, jeitos diferentes de compreender o mundo. E aí nós percebemos, através desta lenda do Ubuntu, como que as crianças africanas concebem, né, percebem o mundo à sua volta, percebem o mundo através de um valor muito bacana, o valor da cooperação, da divisão igualitária, da irmandade, do que todos somos iguais. Eu gosto muito desta lenda. Eu acho que o nosso mundo está precisando de mais Ubuntu. Bom, agora nós vamos passar a um outro gênero textual. Esse é um gênero talvez bem conhecido de vocês. Vocês provavelmente já ouviram falar em histórias em quadrinhos, né, pessoal? Bom, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequências. Essas histórias possuem os fundamentos básicos de toda a narrativa. Então, apesar de serem quadrinhos, elas têm enredo, personagens, tempo, lugar, desfecho, né, que é o final. E para comunicar as falas das personagens, o autor das histórias em quadrinhos se utiliza de balões, através, né, com textos escritos. O formato desses balões também transmite, ou seja, também diz qual a intenção daquela narrativa. Se tem a intenção de gritar, de falar manso, de sussurrar, enfim, de contar um segredo, ou de não falar nada. Isso também depende muito do tracejo, da forma como o balão é desenhado, entendeu? A linguagem das histórias em quadrinhos, ela é bastante variada. A gente costuma dizer que a história em quadrinho apresenta linguagem mista. Por quê? Porque ela se mistura em linguagem verbal, né, que é quando tem algo escrito, ou não verbal, que é quando só aparecem o quê? Os desenhos. Isso vai depender muito da história. Os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como a fala, um pensamento, um grito, como eu falei anteriormente com vocês. Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal. É o caso aqui, ó, fala. Você viu meu livro? Balão com linhas contínuas. Os balões com linhas tracejadas já indicam que o personagem está sussurrando, cochichando. Aqueles balõezinhos que parecem nuvens, né? Podem ser balões de pensamento, ele não está falando com outro personagem, ele pode estar só pensando. E aquele balão parece meio todo, né, esticadinho, pontiagudo, é um balão de grito, é como se os personagens estivessem gritando. Um outro recurso bastante explorado nas histórias em quadrinhos são as onomatopeias. O que são onomatopeias? São palavras que tentam reproduzir os sons que nós falamos, né? Ou que ouvimos normalmente, o som de um trovão, o som de um relógio, o som de um barulho de uma porta se abrindo, o som de alguém mastigando, o som de alguém gritando, chorando, enfim. Esses sons, eles são reproduzidos através dessas expressões chamadas de onomatopeias, tá? Lembra centopeia. Aqui nós temos algumas histórias em quadrinhos que vão desde as mais antigas, tá? Às mais modernas. Então, nós temos aqui algumas capas, desenhos. As histórias em quadrinhos,
Aqui no Brasil, ganhou popularidade mesmo com Ziraldo. Essa imagem aqui à direita, essa turminha aqui, olha, que tem o Saci Pererê, tem um índio, tá vendo? Tem um tigre, um macaco, é chamada Revista do Pererê. Ela surgiu em 1960 e o autor dessa revista foi Ziraldo, o cartunista Ziraldo, que também que criou o Menino Maluquinho, o personagem Menino Maluquinho. O Ziraldo é que trouxe, popularizou as histórias em quadrinhos, mas antes disso, né, as histórias em quadrinhos já existiam, tá? Há mais de 35 mil anos elas já existiam, então elas foram só sendo adaptadas, reformuladas, né, com o Mickey Mouse nos Estados Unidos e por aí vai. E nessa mesma década de 60, em 1963, um outro cartunista também, né, surgiu, que foi o Maurício de Souza. O Maurício de Souza, ele é um quadrinista muito conhecido porque ele criou uma revistinha que até hoje as pessoas leem, já virou filme, assim como o Menino Maluquinho de Ziraldo também. Mas a Turma da Mônica se popularizou demais, né? Então, ela já foi lida por muitas pessoas, é lida ainda, e tem essa turma do barulho, né? Com Cascão, Cebolinha, a Mônica, a Magali, são esses personagens bem conhecidos do grande público. E um outro quadrinista bem famoso também, que criou uma personagem muito crítica, muito polêmica, que faz várias observações, fazia, né? Faz várias observações políticas, foi essa personagem aqui, ó, a Mafalda. Essa personagem aqui também ficou bem conhecida do grande público. Então, nós temos vários tipos de histórias em quadrinhos. Agora eu tenho uma proposta para vocês, tá? Que é para que vocês criem a própria história em quadrinhos. É isso mesmo, pessoal. Eu gostaria muito que vocês fizessem essa proposta, tá? Para que a gente fechasse a nossa aula com a criatividade de vocês. Então, aproveitem, peguem um caderno, utilizem os diferentes tipos de balões que nós vimos aqui nesta aula de hoje e também as onomatopeias e criem a sua própria história em quadrinhos. Quero agradecer muito a participação de todos que ficaram aqui. Espero que tenham aproveitado, que tenha sido um momento de diversão, de aprendizagem para vocês e também para a família de todos vocês. Eu conto com a presença de todos no nosso próximo encontro. Até mais, fiquem bem. Tchau, galera!